Agora lhes convido a ficar em pé, aqueles que puderem, por gentileza, para passarmos para a parte inicial de nossa reunião, onde cantaremos juntos o hino de número 1 de nosso cenário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é reinante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa pressa doutrina e a nossa força andamos sempre na verdade. Muito bem. Todos em sentido de reverência, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor nos concede a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos na Tua casa, no Teu tabernáculo, para Te louvarmos, Te adorarmos e Te glorificarmos. Também adorarmos o nosso Senhor Jesus, o Teu Divino Espírito Santo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Alto. Querido Jesus, estamos iniciando uma reunião muito importante, uma reunião de oração, onde o alvo de nossa adoração é especialmente o Espírito Santo do nosso Deus. E nesse exato momento, querido Jesus e Virgem Maria Santíssima, temos a certeza que os senhores muito colaboraram para que nós pudéssemos aqui nos reunir na Tua casa, Senhor Jesus, para enaltecermos o Teu glorioso nome. E as atividades que aqui iremos exercer nesta ocasião, nós não poderemos fazer com perfeição, sem que haja a inspiração do Senhor, a direção do Senhor. É por isso que, da mesma forma como adoramos e glorificamos o Teu nome, também fazemos com o nosso Santo Irmão Aldo e a nossa Santa Avó Rosa. Querida Mãe, Virgem Maria Santíssima e Santa Avó Rosa, aqui já está presente uma grande quantidade dos Teus filhos. Vieram com o objetivo de louvar e enaltecer os céus e ao mesmo tempo buscar o aprimoramento espiritual. Santa Avó Rosa, vem ter a influência sobre a mente deles, sobre o entendimento deles, para a melhor compreensão e aceitação da palavra que o nosso Deus tem a nos oferecer nesta ocasião. E ao Senhor, Santo Irmão Aldo, suplico, além da vossa presença, a sua inspiração para todos os atos de nossa reunião, para que possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade do reino dos céus. E por tudo damos graças. Querido Jesus, está iniciada esta reunião de oração em Teu santo nome. Amém. Amados, vamos cantar juntos o hino de número 82 de nosso cenário, o Espírito Santo. Apostólica,
Jesus Salvador.
naquela noite de glória, nosso Senhor Jesus nasceu em uma humilde manjedoura, mas cheio de glória e esplendor, pois ali os anjos cantavam, adorando a Jesus Salvador, glorificando a Deus nas alturas e louvando o seu grande amor. Unidos no amor e na fé, adoramos e glorificamos o Senhor Jesus de Nazaré. Também com muita alegria louvamos com todo o nosso amor alturas, glória ao poder celestial, glória a Jesus Salvador, glória ao seu eterno Natal. Assim louvamos e glorificamos com toda a gratidão e amor. Pois hoje aqui nós estamos adorando a Jesus Salvador, juntos com a Santa Forrosa, Santo Espírito Consolador.
a Santa Virgem Maria, pois ela nasceu e cresceu em jovem se tornou, e sempre em santidade a Deus ela se entregou. Com pureza e humildade, a voz do anjo ela ouviu naquela hora, linda e bela, grande poder ela sentiu. E o anjo lhe falou as boas novas do Senhor, que ela seria a mãe
bem. Mais uma vez eu expresso meus agradecimentos aos nossos irmãos, coristas, músicos, regentes e a igreja que aqui se encontra reunida nesta ocasião. Se houver pessoas nos visitando, é um prazer ter a sua presença conosco. E agora lhes convido para ouvirmos a leitura da mensagem, uma mensagem falando a respeito do poder dos santos e dos anjos para guardar os filhos de Deus. Assim nos diz a mensagem. Nas Escrituras Sagradas, temos um exemplo muito belo sobre o poder dos santos e anjos para guardar os servos de Deus. Havia no passado um grande profeta que foi o sucessor do profeta Elias, chamado Eliseu. E certa vez, o rei dos arameus resolveu mandar prender e trazer à sua presença o profeta Eliseu, que através do seu dom precioso de revelação livrava o seu povo de cair nas mãos daquele rei perverso. Este enviou cavalos e carros e um forte contingente de soldados que chegaram à noite e cercaram a cidade onde estava o profeta. Ao romper do dia, o servo do homem de Deus levantou-se, saiu e viu o contingente de soldados com cavalos e carros em volta da cidade. Ficou apavorado e então disse para o profeta Eliseu: "Meu senhor, o que é que faremos?" E o profeta respondeu: "Não temas, pois são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles." E Eliseu pôs-se a orar dizendo: "Senhor, vos rogo, abre os olhos deste meu servo que está com dúvidas do teu poder, para que veja." O Senhor então abriu os olhos do servo do profeta, o qual viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Portanto, era o exército celestial de santos e anjos, enviados por Deus o Pai, para livrar o profeta dos seus inimigos. E não é somente este, há outros fatos comprovativos desta verdade. Os santos e anjos integram o poder de Deus e o representam. O Senhor enviou um anjo para livrar 3 jovens piedosos e companheiros de Daniel, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, de perecerem queimados no forno de fogo ardente preparado pelo rei da Babilônia, porque quis obrigá-los a adorar uma estátua ao invés do seu Deus vivo, que é o nosso Deus e Pai. Aconteceu que o rei foi vê-los. Havia jogado no forno apenas 3, porém surpreso e admirado disse o rei: "Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses." E chegou-se mais perto da porta do fogo ardente e disse: "Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde." Então eles saíram do meio do fogo. Eis aí como o poder de Deus é representado pelos santos e anjos dos céus. Apenas um santo, revestido deste poder, que ficou ao lado dos 3 na fornalha de fogo ardente, os salvou da morte, pois saíram ilesos e nenhum cabelo deles se queimou. Noutra ocasião, o profeta Daniel viu que vinha do céu um varão, um homem, vestido de linho, e este chegando disse-lhe: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras." O poder de Deus para guardar e ajudar o santo profeta era manifesto através do anjo. Nós, da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinamos a mesma doutrina, que é do Pai, de Jesus, do Espírito Santo. Afirmou Jesus para os seus discípulos: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto
e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Portanto, o Senhor Jesus também precisou, na execução do seu ministério aqui na terra, da ajuda e cooperação dos santos e anjos. Também está escrito que logo após a tentação sofrida por Jesus durante os 40 dias, vieram os anjos e o serviram. Outra referência à manifestação do poder de Deus através dos anjos encontra-se na palavra de Jesus pronunciada no momento de sua prisão. Como um dos que estavam com ele, Jesus cortou a orelha de um soldado, a espada, disse-lhe Jesus: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O Senhor Jesus poderia ter se livrado da morte da cruz, mas não o fez, para que se cumprisse as escrituras dos profetas e chegasse até nós todas as bênçãos prometidas a Abraão, e para que fôssemos libertados da maldição da lei, as quais foram abolidas por Jesus. O apóstolo São Pedro também foi livre da morte decretada pelo rei Herodes. O santo apóstolo estava encerrado na prisão e guardado por soldados, para que fosse apresentado ao povo depois da Páscoa, a fim de ser executado. São Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja contínua oração fazia por ele ao nosso Deus. E quando o rei estava para chamá-lo à sua presença para julgamento, nesta mesma noite estava o apóstolo dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando em São Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: prepara-te e ata as tuas alparcas, isto é, sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia o apóstolo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, o anjo se despartou dele repentinamente. A fé que praticamos e ensinamos em nossa igreja é genuinamente apostólica. Foi vivida e pregada por Jesus, e dele passou para os seus apóstolos e discípulos. Em nossos dias foi o próprio Jesus que, através da Santa Avó Rosa, deu a esta igreja apostólica a mais perfeita doutrina e disciplina, que é o Evangelho de Jesus, seguido com perfeição pelo Santo Irmão Aldo, fazendo-nos conhecedores dos mistérios do reino dos céus e do poder dos santos e anjos para nos proteger e nos abençoar. Porém, procurem sempre merecer esta proteção dos santos e anjos de Deus, praticando a nossa doutrina e disciplina, procurando sempre viver santamente e evitando o pecado, os maus sentimentos e o mundanismo, para estarem sempre ligados aos céus e contarem com o amparo da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de toda a graça salvadora e redentora de Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, eis aqui esta mensagem falando sobre o poder dos santos e anjos para guardar os filhos de Deus. E de início eu esclareço, principalmente as pessoas que estiverem nos visitando, seja aqui presencialmente ou via internet, que a Igreja Apostólica crê com sinceridade nos santos e anjos do nosso Deus. Aqueles seres que já um dia habitaram esta terra e que venceram as tentações, as lutas e dificuldades, e hoje estão na glória celestial. Irmãos, eles servem não só de exemplo
para nós, mas eles exercem influência sobre a nossa igreja, sobre a vida daqueles que merecerem a bênção, a proteção, o amparo de Deus. O nosso Deus usa esses santos e anjos para proteger e amparar os seus filhos aqui nesta igreja. Irmãos, quando nós olhamos para esta mensagem, nós vemos de imediato que o poder de Deus, ele é manifestado de diversas maneiras. E nós olhamos e entendemos que o nosso Deus usa esses santos poderosos, conforme eu mencionei, que venceram e estão nos céus, usa esses santos e anjos para ir guardar um lar, uma família, para proteger, para livrar um jovem ou uma jovem da maldade deste mundo, das pessoas maldosas. Irmãos, mas esta proteção concedida a nós através desses santos e anjos é necessário para que ela seja manifesta em nossas vidas. É necessário que haja o merecimento, o mérito, porque os exemplos que aqui foram mencionados nesta mensagem, tanto do profeta Eliseu, quanto dos jovens, dos 3 jovens, do profeta Daniel e também de São Pedro, nós vemos uma coisa em comum em todos eles: o mérito de assim receber de Deus o livramento e a proteção. Irmãos, e quando nós olhamos para a situação em que vivemos, as dificuldades, inclusive já anunciadas e alertadas por Jesus, quando Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições. E essas aflições, irmãos, mencionadas por Jesus, quando Ele fala aquilo, Ele não estava brincando, ou Ele não estava fazendo com a intenção de amedrontá-los, não, mas de nos prepararmos. E as aflições mencionadas por Jesus, elas podem vir em nossas vidas de diversas formas. Muitas vezes, lá no seu lar, antes você vivia uma situação maravilhosa, porque até então você procurava merecer as bênçãos, ter a companhia, a presença de um santo lá na sua casa. Mas em um determinado momento, por um descuido, por uma falta de vigilância, você acabou que perdendo o mérito diante de Deus. E hoje às vezes vive uma situação que chega a ser triste. As lutas vêm, te derrotam, os problemas te enfraquecem. Você perdeu às vezes o domínio do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos. Às vezes lá no seu lar já não é mais um lar agradável, um ambiente que nos conceda prazer de estar. Às vezes você apenas vai na sua casa, depois de serviço, toma um banho, vive ali naquele ambiente porque não tem um outro lugar, mas não que seja um local que transmita uma alegria, que seja aconchegante. Por quê? Porque perdeu às vezes a proteção. Aí chega a dizer: eu vivo em uma situação que eu não entendo onde está Deus diante dos problemas, das dificuldades que eu enfrento. É tanta luta, é tanta adversidade que vem, meu relacionamento está indo por água abaixo, eu já não consigo mais ter ali o domínio. Meus filhos da mesma forma não me respeitam. Às vezes eu falo para não ir em tal lugar, eles não me dão ouvidos. Irmãos, em um lar assim, não há dúvidas de que não há um santo de Deus ali. Em um lar como este, conforme eu mencionei, não há dúvidas de que não há anjos de Deus ali. E aí nós olhamos e vemos palavras da Santa Vó Rosa, quando ela disse: se a sua casa for santificada, por mim será visitada. Irmãos, e a visita da Santa Vó Rosa, de uma santa de Deus, em nosso lar, em nossa família, em nossas vidas, é extraordinário. Muitos lares têm sido visitados de fato pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto.
Muitos lares contam com a presença de santos e anjos, e estes lares são lares diferentes. A família que vive ali dentro daquela casa é uma família unida. Muito embora surjam os problemas, eles sabem como vencer. Lá não há desunião, discórdia, falta de respeito, não há essas coisas. Irmãos, e a esperança é que todos os lares apostólicos, todas as vidas apostólicas, contem com a proteção, com o auxílio desses santos. Mas daí o questionamento importante, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que ela me diz o seguinte: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Irmãos, quando essa palavra diz que os anjos e santos do Senhor, do nosso Deus, acampam ao redor daqueles que o temem, significa que eles chegam e que eles marcam espaço, território. Acampar, irmão, significa eu marcar um território para eu estar ali por alguns momentos. Isto é acampar. E a palavra diz que os anjos e santos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Você que vive em uma situação parecida com essa que eu mencionei alguns minutos atrás, com a família, ou até mesmo com a sua vida particular, que não tem conseguido receber de Deus nada, que não consegue ter sucesso, seja em estudo ou em empreendimento. Com o auxílio dos santos de Deus, isto é possível de se alcançar. Mas aí eu pergunto, você tem temido a Deus? Você teme a Deus, você teme a Jesus, você teme a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto? De forma que este temor a eles seja provado com a sua obediência, com a sua santificação. Há esse temor na sua vida a eles? A sua casa tem sido santificada? Ou muitas vezes o seu lar é um lar daqueles que adentramos e em frente à porta já encontramos uma TV. Em todos os quartos há uma TV, o que para o mundo é normal, mas para os apostólicos que querem a presença de um santo, de um anjo na sua casa, não é normal. E quando nós falamos de seres humanos, nós os identificamos como sinônimo de fraqueza e imperfeição. Mas no que diz respeito à possibilidade de santos e anjos estarem em nossa casa, nós temos uma autoridade muito grande a respeito disso. Porque eu posso fazer com que um santo, um anjo, habite comigo, me proteja em todos os momentos, em todos os lugares que eu vá, desde que sejam locais aprovados por Deus. Eu tenho capacidade de ter a presença de um santo, de um anjo na minha casa. Eu tenho esse poder. Mas assim como eu tenho o poder de receber a presença deles na minha casa, eu também tenho a capacidade de afastá-los para bem longe da minha vida. E vale lembrar que quando os anjos de Deus, eles se distanciam da nossa vida, se distanciam do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, é importante lembrar que por outro lado existe um outro ser, inimigo de Deus, que ele não perde um segundo para também ganhar um espaço dentro daquela casa. Irmãos, em um local onde há as coisas que eu mencionei, a falta de respeito, a falta de obediência, a falta de consagração, não pode esperar que haja ali a presença de um santo de Deus. Porque isso, irmãos, é claro, Deus, Ele não habita em meio ao pecado. Então a partir do momento que você começa a deixar a consagração da sua vida, da sua família, do seu lar em segundo plano, a partir do momento que você começa a deixar Deus como último plano na sua vida, você não está temendo Ele. Você não está possibilitando que Ele envie um santo para te guardar. Às vezes, jovens, eu fico me questionando qual a possibilidade de um santo estar em uma casa onde o pai anda sem camisa, onde o pai e os filhos andam somente de shorts dentro de casa, em um local onde o pai desrespeita a esposa na frente dos filhos,
Um local onde os filhos respondem aos pais e tratam de maneira como se fosse um amigo ou um colega. Eu fico imaginando qual a possibilidade de um anjo de Deus estar em um local como este. E daí, irmãos, analisando isso, você consegue entender o porquê muitas vezes a sua família está em uma situação lamentável. Da mesma forma os jovens, porque nós vimos na mensagem que o anjo de Deus protegeu 3 jovens. 3 jovens. Foi colocado a eles ali uma escolha: ou você adora essa estátua como Deus, ou você vai para a fornalha de fogo. Irmãos, e o temor a Deus, o amor e a confiança em Deus era fundamental, era o que predominava ali na vida daqueles 3 jovens. E então sim, eles foram para a fornalha, mas não negaram a Deus. E lá naquela provação, lá estava Deus, enviando um anjo para proteger. Você que é jovem, eu te pergunto, qual a possibilidade de um santo e um anjo de Deus estar na sua companhia? Quando muitas vezes você sai de casa no seu carro e coloca um som, uma música mundana e profana no seu carro, bem alto. Eu te pergunto, qual a possibilidade de um anjo estar contigo para te proteger de um acidente? Da mesma forma, você jovem que às vezes vai para a escola ou volta ali a pé, qual a possibilidade de um santo, de um anjo de Deus estar contigo, sendo que muitas vezes você está totalmente ao contrário daquilo que a igreja ensina no que diz respeito à disciplina? Muito embora você precise, porque se houver ali um contratempo, pessoas maldosas tentarem alguma coisa contra a sua pessoa, seja para te roubar ou algo pior, você vai precisar de alguém para te auxiliar. E se você não estiver merecendo? Não estiver na situação que eles exigem, se o temor não estiver sendo a coisa principal na sua vida, como vai ser? Entenderam, irmãos? Então há, irmãos, essa necessidade de nós observarmos isto, porque enfrentamos lutas e dificuldades, e as coisas, elas tendem a piorar, e já é tão difícil para nós vencermos com o auxílio de Deus, agora imagina sem Deus, sem a proteção dos céus, sem os santos e anjos. Como viveremos? Viveremos naquela situação que eu mencionei alguns minutos atrás. Eu não sei onde está Deus que não vê o meu sofrimento. Eu não sei onde está a palavra da igreja apostólica que tanto diz que nós temos todo o poder à nossa disposição. Eu não sei onde está, porque eu não recebo nada, mas de fato não há cooperação para receber. E Deus é justo, irmãos. Ele é justo. Ele envia para aquele que necessita. Então, irmãos, procurem observar como está a sua vida. Como está a sua vida particular e em família. Como está o seu lar. Como está? Está merecendo a proteção de santos e anjos? Está fazendo o possível para que esses santos acampem lá? Se sim, irmãos, continuem. E se não, procurem de alguma maneira consertar esses pontos que eu mencionei. Porque a Santa Avó Rosa mencionou a palavra do nosso hino do Inário, de número 89, diz: o anjo do Senhor vem estar ao redor dos que o temem para os guardar e abençoar e livrá-los de todo o mal. É isso que os anjos de Deus vêm fazer, irmãos, em nossas vidas. Mas temor, obediência, consagração são fundamentais. Precisamos estar com Deus em nossa vida em primeiro lugar, e não naquela situação que muitas vezes eu tiro um tempo para a minha vida, para todas as coisas, mas eu não consigo tirar 20 minutos ou 30 minutos para eu ouvir a leitura e a explicação de uma mensagem da palavra de Deus. Situações assim não provam que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Irmãos, nós estamos participando de uma reunião muito especial, uma reunião de oração, onde nós temos a oportunidade tanto de pedir quanto de receber. E se você tem percebido que no seu lar não está tendo a presença de santos e anjos, porque o local onde habita as coisas dos céus é diferente das coisas do mundo, se você está percebendo que não está tendo, e você sabe o porquê,
e você quer a presença deles na sua vida, na sua companhia, aproveita essa oportunidade que lhe será oferecida por Deus para que você possa pedir em oração. Se for necessário que haja arrependimento, que haja. Se for necessário que haja mudança, que haja. Que for necessário que eu possa ferir o meu ego e a minha rebeldia para eu consertar a minha vida, que seja. Mas o importante é eu ter Deus comigo e os santos e anjos ao meu dispor, para quando eu clamar, eles me ouvirem e me atenderem. Prezados, agora eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos então passando para o momento final de nossa reunião de oração, onde nós teremos a oportunidade, conforme eu mencionei, de fazermos as nossas orações individuais. Antes, como uma preparação, nós iremos cantar o hino de nosso cenário de número 83, Hora Santa de Oração. Muito bem. Estimados irmãos, nós teremos alguns minutos para fazermos as nossas orações individuais. E a promessa de Jesus é bem clara ao dizer: o que pedires, tudo o que pedires em oração, se crerem, recebereis. Aproveitem e façam as suas orações individuais. Amém. Vamos cantar o hino de número 117, Adoração à Trindade. Justiça
Amados irmãos, chegamos ao término de nossa reunião. Eu expresso meus agradecimentos a todos os irmãos, ao corpo ministerial de nossa igreja, desde pastores até os coristas e músicos, meus agradecimentos. Aos irmãos internautas, também o mesmo agradecimento, e às pessoas que nos visitam, se houver os mesmos agradecimentos, em nome do nosso Deus. Agora oremos para encerrar a nossa reunião. Santíssimo Deus, Pai Celestial, chegamos ao término de nossa reunião de oração. Nós estamos muito contentes, gratos ao Senhor, por estes ensinamentos, pela Tua preocupação em nos esclarecer a respeito deste assunto tão importante, que fala sobre os santos e anjos que o Senhor envia para estar ao nosso lado, na nossa casa, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando dos ataques de pessoas maldosas e principalmente dos ataques do poder do mal, que vem dia após dia procurando uma maneira de destruir a felicidade onde houver naqueles lares, a alegria, a paz, o entendimento, a união. Tem procurado, querido Jesus, destruir assim a vida e a santificação da Tua igreja, dos apostólicos. E por esse motivo o nosso Deus vem nos falar nesta noite sobre a necessidade de nós buscarmos o mérito, a santificação, para assim darmos a oportunidade de ter ao nosso lado um santo e um anjo a nos proteger, a nos guardar e abençoar. Querido Jesus, nesta reunião foram apresentados hinos de louvor ao Senhor, à Virgem Maria. Eu entrego em Tuas mãos, receba. Este é um gesto de agradecimento destes Teus filhos, coristas, músicos, regentes, que oferecem ao Senhor. Receba no Teu trono e compartilhe com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com os demais santos e anjos do reino dos céus. Também foram apresentadas orações e que sem dúvida foram entregues ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito Santo, pois esta reunião é voltada ao Senhor, também a Jesus. Eu entrego as orações, as súplicas dos Teus filhos em vossas mãos. Toma o conhecimento. Aqui também nessa caixinha de pedido de oração há nomes, Santo Irmão Aldo. O Senhor tem um poder infinito que recebeu de Deus. E este poder está à sua disposição para usar em favor da Tua igreja, dos Teus filhos. Então, profeta de Deus, toma o conhecimento dos problemas que eles estão enfrentando. Se estiverem arrependidos, pedindo perdão, para que haja a necessidade e a possibilidade do Senhor Deus, com a Santa Avó Rosa, com Jesus e a Virgem Maria, lhes abençoar, que assim seja. Que o Senhor possa lhes perdoar, mas que prevaleça sobretudo a vontade soberana do nosso Deus. Prezados irmãos, agora creiam, confiem, recebam a bênção do nosso Deus. Ela será distribuída ao Senhor, à Senhora, a você jovem, aqui presente, e também ao Senhor que está nos assistindo via internet. Se estiver em santificação, se estiver tendo o mérito diante de Deus, sem dúvida, a bênção dEle, um anjo dEle, um santo dEle, irá até o seu lar lhe abençoar e lhe conceder aquilo que você precisa. O meu desejo, amados irmãos, é que esta bênção, esta proteção, este amparo constante do nosso Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, permaneça na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.